Olá, no vídeo de hoje eu vou falar sobre 12 sintomas comuns da depressão, do transtorno bipolar e também você tem ansiedade, pode ocorrer junto sintomas da depressão. Depressão e ansiedade caminham juntos, então é importante a gente ter essa noção que também a depressão ocorre junto com a ansiedade em alguns casos. É claro que é sempre bom você ter um médico, um psicólogo te acompanhando para ter um diagnóstico mais preciso, e aqui é só uma indicação. Existem, claro, outras características, outros sintomas, mas vale a pena você aprofundar. Mas aqui uma dica para você perceber esses 12 sintomas. O primeiro sintoma desse é o humor triste para baixo, neutro, uma forma branda aí do sintoma da depressão. Você fica mais desanimado, mais triste, meio para baixo. Ou a forma moderada é um choro mais fácil, não é? Como diz aí o Zé Cabaleiro naquela música, sinto tão a flor da pele que até beijo de novela me faz chorar. Claro que muitas vezes a gente está triste não significa depressão, mas é só um sinal para a gente ficar atento se está ocorrendo um quadro depressivo mesmo. E a forma mais severa, você tem uma tristeza severa, uma tristeza profunda mesmo, que ela se assemelha às vezes a um luto, a uma melancolia, a perda de alguém querido. O segundo sintoma é você não ter vontade de socializar, de uma forma branda. Você não tem vontade de sair, de encontrar ninguém, você quer ficar mais sozinho em casa. E a forma moderada, você se envolve menos com os outros. Cada vez mais você se afasta das pessoas. E a forma severa, você tem falta de interesse nas suas atividades usuais, né? Ir trabalhar, ir para a escola ou supermercado, você fica querendo muito ficar em casa. Aquele humor mais depressivo, né? Que é difícil, que dói mesmo. Terceiro sintoma, você é mais falante, mais bem-humorado, de uma forma branda, inclusive assim, a fala, às vezes excessiva, pode designar uma forma de depressão também. Você está, a forma moderada, você está no clima para socializar e falar com os outros, e a sua fala, às vezes, uma depressão mais severa, ela fica rápida ou aflita, né? Então, pode haver essa. É interessante isso, você entender que, às vezes, você está mais falante, mais bem-humorado, pode ser um sintoma também da depressão, tá? Porque é um extremo aí que você está se colocando também, né? O quarto sintoma é as atividades usuais não são tão divertidas como você esperava. Então, você vai à praia, por exemplo, e aquilo não te bate com muito prazer. De uma forma moderada, você se diverte até que a atividade termine. Então, tem pessoas deprimidas, por exemplo, quando uma piada ela ri, depois para, né? Ela não consegue dar continuidade àquela alegria, aquele bem-estar. E aí a forma severa, o prazer diminui, não consegue nem rir de uma piada, realmente ela está bastante limitada. Queridos, sempre eu digo para vocês, então, entre em contato comigo aqui no Instagram, no direct, se você quiser agendar uma sessão online, me segue lá também, vai ser um prazer atender você. Você tem um WhatsApp meu aí na descrição do vídeo também, que você pode enviar, ou um e-mail, se você quiser, você pode mandar um e-mail para mim, com certeza, para a gente agendar uma sessão online. E aí você tem mais também clareza sobre o seu diagnóstico, se realmente você está numa fase deprimida, de depressão, ou se a sua ansiedade, ou as duas coisas juntas, ou a sua bipolaridade, se existe ou não em você. Combinado? Bom, outro sintoma é você se culpa mais prontamente quando as coisas dão errado. E aí você começa a ver as suas próprias faltas. Eu acho que isso aí é bem claro na depressão. A pessoa tem um olhar, um filtro, já falei disso aqui em outros vídeos, nas lives, um filtro mais negativo para os erros que ela comete, né? A forma mais moderada desse sintoma, você tem uma autocrítica muito elevada. Tudo você se critica e fica bastante sensível a uma percepção mais negativa. E uma forma mais severa disso, uma culpa excessiva e inapropriada. De repente, não tem nenhuma razão específica de algum ato que você tenha cometido, e você começa a sentir culpa por tudo. De repente, porque o seu parente ali está doente, você se sente culpado nesse sentido. Então, essa culpa excessiva, ela é uma característica importante da depressão também. O outro sintoma é você tem mais fome que o normal. Então, você pode pular refeições ocasionalmente e não sentir fome, mas geralmente você tem mais fome, começa assim, né? Uma forma moderada, o ato de comer proporciona menos prazer, você não tem vontade de comer, e aí a forma severa, diminuição do apetite mesmo, né? Você fica sem vontade de comer, né? Eu sempre falo que se vocês me verem sem vontade de comer, é porque eu estou doente mesmo. Então, é uma ideia aí nesse sentido, o apetite realmente é um bom indicador de como anda o seu humor, a sua ansiedade também, isso acontece, né, de outra forma. Um outro sintoma é as roupas ficam mais soltas, nenhuma grande perda de peso, mas você diminui um pouco o seu peso. E aí, a fase moderada, uma perceptível perda de peso, realmente. Na fase mais severa, uma significante perda de peso. Realmente, você pode estar
emagrecendo bastante. É claro que algumas pessoas podem engordar também, dependendo do metabolismo, da forma de ser, porque comem demais em função da depressão, isso pode ter também um aumento do peso. Um outro sintoma é o sono fica menos tranquilo. Você pensa por horas antes de dormir, você leva mais tempo para adormecer, de uma forma branda. Uma forma moderada, você leva mais tempo para adormecer e acorda brevemente durante a noite. Então, acordar durante a noite, claro que é um sintoma da ansiedade também, mas a depressão pode ter também esse tipo de sintoma. De uma forma severa, insônia, você não consegue dormir facilmente, você acorda durante a noite várias vezes e fica acordado, né? Porque realmente você está muito mobilizado e está aí com o corpo bastante alterado e isso traz essas modificações mesmo. Um outro sintoma é você perde interesse nas tarefas como ler, você fica frustrado com tarefas longas, às vezes você não tem paciência, intolerância, você fica uma irritação mais prolongada. Uma forma moderada, você tem que reler os textos muitas vezes, porque a sua concentração está muito difícil, você não consegue focar bem os pensamentos. Então, para você aprender uma coisa mais complicada, você fica mais lento. E aí, uma forma severa, a sua concentração está muito prejudicada mesmo, você fica variando de um lado para outro, sem conseguir focar, e aí o aprendizagem, leitura, conversa fica mais complicada para você. Um outro sintoma é você sente como se estivesse movendo mais lentamente. Você não está aguçado mentalmente, parece que as coisas estão mais lentas. Uma forma moderada, a lentidão para se mexer é notada pelos outros, inclusive. Você tem longas pausas antes de responder as perguntas, não é? Você fica mais como se fosse congelado. De uma forma severa, você tem um retardo psicomotor mesmo, você fica mais congelado. É muito interessante se você ver fotos de pessoas com depressão, como que o rosto ele fica meio inexpressivo, como se fosse neutro, congelado, né? Isso vale a pena pensar nesse sentido. 11º sintoma, o desejo de que a dor fosse embora, né? O pensamento de fuga, um pessimismo, claro, que é muito grande, uma forma branda, né? E aí entra com muita força esse pessimismo. A forma mais moderada, pensamentos de que a vida não vale a pena, desesperança, você não consegue imaginar uma vida melhor. E aí a forma severa vem ideias ou tentativas de suicídio, você não se importa em morrer, né? Assim, uma falta aí de autoestima no sentido de lutar pela vida. Então você se entrega nesse sentido às ideias suicidas e a própria morte para você não tem muito peso como teria em outros momentos, né? Triste, mas é verdade. O 12º sintoma é uma autodúvida, um pouco de autocrítica. Você fica sempre duvidando sem saber mesmo o que está acontecendo com você. Uma forma moderada, uma baixa autoestima, claro, uma aversão à própria aparência, você se sente fracassado, você olha no espelho e não consegue realmente se admirar e fica esse amor próprio está muito abalado e isso gera mais complicação. E a forma mais severa, você sentimentos de inutilidade, né? Como você não valesse nada e aí fica bem complicado você dar sequência nos seus projetos, na sua vida. Você pode ficar, inclusive, numa catatonia que é totalmente parado, né? E a depressão, às vezes, no transtorno bipolar e também quando a depressão acontece, a ansiedade de uma forma severa, você pode ficar de cama, no quarto, sem sair, e fica numa situação muito dolorosa, um sofrimento muito grande que atrapalha você, a sua vida como um todo. Bom, esses são alguns sinais, mas como eu sempre digo aí, esses sintomas, eles são apenas uma orientação. Sempre é bom você estar consultando um médico ou um psicólogo para você se assegurar de qual sintoma você está vivendo, como que é a sua história de vida. E na psicoterapia que eu trabalho com você uma sessão, eu vou investigar a sua história de vida, desde a adolescência ali, muitas vezes, da infância também. Você pode ter perdido seus pais serem separados, de repente sua mãe morreu muito cedo, você ficou morando com o seu pai, e esse pai, ele casou outra vez e a relação não é boa do novo casamento. Você tem muitos irmãos e você talvez não lida bem com seus irmãos. Você é filho único, ou mais velho, ou mais novo, ou caçula. Todas essas variáveis interferem no diagnóstico para saber, ao longo do tempo, se você apresentou sintomas semelhantes ou não e como você vem se encaminhando na adolescência e na fase adulta. Mais uma vez, lembra que no card eu tenho vendo aqui é o Instagram, me segue lá, fazendo favor. E aqui no card você tem o conceito de transtorno bipolar e também a fase de mania, os sintomas da mania, que você pode entrar lá e descobrir. E agora é pensar realmente no psicoterapia, que é o mais eficaz, né, querido? Para você, por exemplo, tratar as causas da sua depressão, as causas da sua ansiedade, para você ficar livre
desses sintomas. É claro que, não, infelizmente, não há cura rápida para a ansiedade. A depressão ela pode ocorrer um pouco mais rápido se for uma depressão leve. Se for moderada ou grave, ela demanda mais tempo de investimento na sua terapia, mas com certeza, com o tratamento, você se liberta e pode respirar e viver uma qualidade de vida. Combinado? Se você gostou desse vídeo, dê um joinha, clica no sininho para receber as notificações, porque eu posto vídeo todos os dias às 20 horas e as lives acontecem segundas, quartas e sextas às 19h30. E é um prazer enorme ter você aqui. Se você ainda não assinou o canal, lembra também, assina aqui embaixo, ó, clica lá para você assinar o botão e a gente pode criar essa comunidade, crescer, onde uns possam apoiar os outros. E é um prazer enorme ter você aqui comigo. Compartilhe esse vídeo no Facebook, no grupo da família, com outros grupos de amigos. E vai ser muito bom ter você aqui comigo. Um grande beijo, até o próximo vídeo.